Agora a gente vai começar a falar sobre algumas formas mais complexas de fazer consultas no banco de dados. A gente sempre vai fazer assim, né? Igual eu mostrei para vocês, uma coisa bem legal que eu estou fazendo é para cada tipo de consulta, eu explico essa consulta e ponho uma referência sobre ela. Isso vai ser muito bom, por quê? Porque aí vocês podem aprofundar mais sobre o assunto. E é muito importante que vocês consigam fazer essas consultas mais complexas. Por quê? Porque quanto mais você deixar a cargo do banco de dados ou fazer algumas coisas, geralmente, como ele já está mais otimizado para isso, melhor vai ser a sua aplicação. E também, se você aprender a fazer em uma consulta de banco de dados só, tudo que você quer, essa tua aplicação também vai ser mais eficiente. Então, quanto menos consultas para fazer uma mesma coisa, melhor para você. Então, a primeira coisa que a gente vai falar aqui é sobre campos calculados. Os campos calculados são muito bons, por exemplo, se você está querendo... Você tem a quantidade e o valor, né, dos tesouros, né, com o nosso exemplo de tesouro, e você está querendo calcular o valor total. Lógico, é um exemplo muito simples, você podia às vezes fazer um for calculando o valor total. Só que geralmente também o banco de dados é mais otimizado para fazer isso, muitas vezes. Então, talvez nesse exemplo simples você não ia achar tanta diferença, mas pelo menos assim é mais fácil escrever se você já fazer o cálculo do valor total e já obter o valor total de forma fácil na consulta para você. E aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre isso também. Então aqui eu sem querer copiei e colei uma linha duas vezes, foi só um errinho na hora de eu fazer o slide, mas tudo bem. Primeiramente a gente vai fazer um import do que a gente vai precisar para esse campo calculado, a mais, né, que nosso tesouro a gente já tinha importado. E depois a gente vai fazer a nossa execução. Primeiro vai ser alguns parâmetros que eu vou precisar. A gente vai falar sobre cada um deles. Esse barra aqui que eu estou colocando aqui em cada um, não é nada. É só porque eu quero deixar o slide mais elegante, mais bonitinho, né? E senão não ia caber a linha toda. E isso funciona no Python. Sempre quando você quer quebrar a linha no Python para continuar um comando, você põe um barra. Mas eu vou tirar o barra aqui só para ficar numa linha só, que geralmente a gente deixa, nem sempre, mas quando tem muitos e muitos parâmetros, às vezes eu gosto de quebrar a linha também, mas nesse caso, como é pouco, eu vou colocar só esse parâmetro, eu vou explicar também cada parâmetro aqui. Primeiro a gente tem que falar, a gente vai fazer um campo calculado, que é multiplicar o valor pela quantidade. Primeira coisa que a gente tem que fazer é definir o tipo desse campo. Aí eu falei aqui, o tipo desse campo é um decimal, eu posso até falar o máximo de dígitos, a quantidade de casas decimais e por aí vai. Depois a gente faz a expressão que vai fazer o cálculo. Como que a gente faz a expressão? A gente usa esse F que eu já mostrei para vocês, que é para vocês pegarem uma coluna do banco de dados. Isso daqui é a expressão. Aí a expressão de um determinado tipo. Então eu coloco, além da expressão, o output field, que vai ser justamente minha saída. E aí eu tenho já os parâmetros necessários, o parâmetro necessário para a minha consulta. O que eu vou usar? O annotate. O annotate que é responsável para fazer a anotação, ou seja, escrever um campo a mais, ou um ou mais campos, com algum campo calculado, alguma outra coisa mais complexa que a gente vai falar, a gente vai mostrar, eu vou mostrar assim bem por alto para vocês. Então aqui nesse caso, eu vou fazer uma lista com a anotação do campo total. Eu rodei, mas não mostrei nada, mas se por exemplo pegar a lista, posição 0, ponto. O que acontece? Aqui esse total aqui é a coluna que foi criada com essa expressão. Então se eu coloco total, vai me mostrar o total. Por exemplo, vamos deixar mais claro para vocês. Se eu colocar um print, aí eu coloco um F aqui, o tesouro vai ser a lista 0, vou imprimir o tesouro e também vou imprimir o total desse tesouro. Vou colocar até aqui bonitinho. Aí total aqui bonitinho, que vai ser que aqui você tem a quantidade, o valor desse tesouro e aí o total é 9.6. Olha só, aqui se eu quiser eu posso colocar quantos campos eu quiser. Se eu quiser colocar o campo total 2, e aí eu posso pegar uma outra expressão para ele. Eu vou colocar a mesma, só eu posso até, sei lá,
fazer uma quantidade ao quadrado, só de brincadeira aqui. Quantidade vezes quantidade vai ser QTD ao quadrado. E aí aqui eu posso até colocar, só de brincadeira, QTD quadrado. Então, certinho. A minha moeda de ouro, a quantidade foi 4. Aí o quadrado de 4 é 16. Então deu certinho. Então você pode fazer quantas expressões vocês quiserem. Isso vira como se fosse um atributo a mais, é um atributo calculado, né? Então isso é muito legal, que você não precisa de fazer um for para criar esses campos. E às vezes são campos um pouquinho mais complexos e tal. E às vezes você pode até gerar isso, um JSON, etc. para depois mandar isso para o front-end. A gente vai falar um pouquinho sobre isso na próxima aula. Então, para essa resposta, né? Então vai ficar mais fácil depois quando você vai trabalhar com o restante da tua aplicação e tal, quando você faz dessa forma também. Então, e aqui, como eu disse mesmo, tem a especificação, né, a documentação do Query Expressions, que é justamente para vocês fazerem outros tipos de expressões. Então aqui mostra vários exemplos e tal. Usando também aquilo que eu falei para vocês, né, o greater than, e aí você chama uma função, e aí tem várias outras formas de você fazer outros campos e etc. Então aqui também está dando muitos exemplos para vocês de anotações. O order by também é outra coisa interessante para você fazer ordenação. Então aqui tem vários exemplos interessantes e coisas interessantes que é importantíssimo vocês saberem para vocês conseguirem entender mais o Models e aprender mais e entender bem profundamente ele. Aqui também é outra coisa interessante, né, que vai na mesma linha, é justamente campos, fazer agregações. Por exemplo, eu quero saber a quantidade total de tesouro. Então aqui, por exemplo, eu vou fazer um somatório da quantidade de tesouros. Vamos ver aqui como que vai acontecer se eu mandar executar esse código aqui. É o aggregate que a gente vai usar. Aqui é o somatório de todas das quantidades de tesouro. Então eu posso fazer a quantidade, eu quero saber a soma deles, eu posso pegar. Aqui é uma outra coisa bem interessante, que agora eu não quero saber só a quantidade. Eu quero saber a quantidade, mas o que eu quero fazer aqui, essa primeira linha aqui está errada também, desculpem o meu erro. Mas é que antes eu mudei aqui o código embaixo e não precisa, aqui eu preciso só do sum, não preciso do count. Como eu já importei o sum aqui, eu nem vou usar ele. E aí, o sum, eu vou somar a quantidade por nome. Olha só o que vai acontecer. Para cada um dos meus tesouros, eu estou exibindo o meu nome do tesouro e a quantidade somatória que eu tenho desse tesouro. Na verdade, não tem, às vezes, se você tem só um nome mesmo do tesouro, não tem tanto sentido assim. Mas vamos supor, por quantidade, eu quero saber o somatório, a média dos preços, por exemplo. Então, quantidade, eu quero saber a média dos preços. Se eu não me engano, e se eu não gostar, eu estou indo no chute. Provavelmente vai ser AVG. Se não for, a gente depois pesquisa lá na própria documentação como que vai ser. Eu estou improvisando aqui só para a gente ver. E eu também gosto de ver a documentação junto com vocês também, se não der certo. Não deu certo. Então, para você pegar o average, provavelmente deu erro que... aqui, na verdade, deu erro por causa do... Ele está falando, não achamos o preço. As opções são
ID, imagem, nome, quantidade e valor. Então aqui está falando que não foi encontrado o campo preço. A gente precisaria de um outro campo para ser usado, é o valor. Então vamos lá e vamos pegar. Eu coloquei o valor. E o bom é que é muito bem detalhado essa mensagem de erro, né? Se a gente não assusta pela quantidade pelo tamanho dela, olha, a gente conseguiu. Pela quantidade, a gente conseguiu o valor médio, o preço por quantidade. Isso é bem legal, né? Que a gente consegue fazer algumas estatísticas interessantes do teu banco sem ter que ficar fazendo cálculos, etc. E geralmente o banco de dados faz de formas mais otimizadas isso, principalmente às vezes se essa consulta foi executada várias vezes, etc. Então, isso é feito de forma otimizada pelo banco de dados. Então, é muito legal vocês aprenderem a fazer assim. Então, aqui tem documentação e mais exemplos. Então, aqui tem a documentação dele. O link aqui do nosso slide está sempre disponível, tá, gente? Então, vocês podem entrar nos links à vontade. E aqui tem vários exemplos de contabilizar, como contabilizar a quantidade de livros, a filtragem por livros, depois fazer a contagem, fazer a média dos preços, e por aí vai. A gente consegue fazer bastante coisa aqui. E aqui está mostrando vários. Olha, aqui é bem mais complexo. Você faz para cada editora, separadamente. Uma coluna vai ser a quantidade de ratings, né, de estrelinhas, abaixo de 5 e depois assim o maior que 5, né? Menor ou igual a 5 ou maior que 5. E aí você vai mostrar aqui a quantidade pelas colunas aqui, abaixo e acima de 5. Então é muito legal, dá para fazer várias coisas. Aqui é a top 5, que aí você vai lá e filtra, põe o limite. Então tem muita coisa legal que dá para fazer e aqui mostra vários exemplos legais aqui para vocês entenderem e aprofundarem mais sobre esse assunto também.